porque agora é hora de esporte. Oi, Alice. Oi, Polito, boa tarde para a galera que nos acompanha. Já viemos repercutir, né, as partidas de ontem e já num cenário diferente. O torcedor havaiano começou a semana meio frustrado, o alvinegro já feliz, agora os papéis se inverteram, Polito. Já começamos destacando a vitória, então, do Leão da Ilha, que recebeu o Carlos Renault na ressacada e levou a melhor para dar aquele respiro na tabela do estadual. O Heitor Machado acompanhou o jogo e, claro, traz os detalhes para a gente. Oi, Heitor. Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no estádio da Ressacada. O Avaí venceu o Carlos Renault 1-0, placar mínimo, um jogo difícil. A equipe do Vale do Itajaí impôs muitas dificuldades ao Leão no estádio da Ressacada, mas o Avaí chegou ao gol no segundo tempo com o Baldini, jovem jogador formado nas categorias de base do Avaí. Escanteio pela direita, cruzamento e o gol de cabeça do Baldini. Com essa vitória, o Avaí chega aos 6 pontos somados e volta ao grupo de classificação na chave A. O Leão volta a campo agora no domingo, 6 horas da noite, para enfrentar o Figueirense, clássico no estádio Orlando Scarpelli. E até lá, claro, a gente segue de olho em todos os detalhes da preparação da equipe aqui do estádio da Ressacada. No domingo, claro, presentes no estádio Orlando Scarpelli para acompanhar mais esse grande clássico Figueirense e Avaí, quarta rodada do Campeonato Estadual. Um abraço para vocês. Expectativa alta para esse clássico, que a gente vai repercutir amanhã. Por enquanto, vamos analisar a partida de ontem do Leão da Ilha. Cláudio, boa tarde. Ainda pecando bastante na defesa, né? Boa tarde, Alice. É verdade. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Sabe aquele meu vizinho havaiano, a gente saindo hoje de casa, ele disse que jogo maluco, né, Cláudio? E para a gente tentar colocar o que foi esse jogo maluco, como disse esse meu vizinho havaiano, é porque o Avaí criou muito, teve muitas oportunidades, mas o Carlos Renault também. Apesar das limitações da equipe da cidade de Brusque, o Carlos Renault, a equipe do Avaí sofreu muitos riscos ao longo da partida. O primeiro tempo, se terminasse 3-3, não seria loucura, porque da mesma forma que o Matheus Campos, né, meia da equipe do Carlos Renault, perde um gol já a menos de 2 minutos, o Thalisson em seguida perdeu 2 oportunidades aos 9 e aos 10 minutos, muito claras, né, para ilustrar o que foi esse jogo de perde e ganha. O Avaí tem do meio de campo para frente jogadores muito incisivos, né? Um time agressivo, marca alto. O Daniel Penha foi o destaque da partida, principalmente nos primeiros 45 minutos, mas precisa o técnico Cauã de Almeida corrigir essa marcação do sistema defensivo. O Avaí joga muito exposto na pós-perda, né? Depois que perde a bola no campo de ataque, sofre muito no setor defensivo e ainda muitos erros de passe que proporcionam, né, ao time adversário chegar próximo da área do gol do Otávio. Tem ajustes, é natural essa equipe do Avaí, já que está, né, começando um trabalho todo novo, mas o quanto antes puder ajustar, porque daqui a pouco, Carlos Renault, com suas limitações, perdeu muitas oportunidades, vai chegar equipes mais bem preparadas, com jogadores com melhor qualidade e vai sofrer. Exatamente. Daniel Penha que vem chamando bastante atenção aí positivamente para o Leão da Ilha. Bela observação. No lado alvinegro, o saldo, infelizmente, negativo, né? O Figueirense acabou perdendo fora de casa e, consequentemente, a invencibilidade do Campeonato Catarinense. Com grandes alterações no elenco, o Figueirense foi para a partida com a zaga titular poupada, pensando no clássico. A equipe alvinegra até começou atacando mais e criando oportunidades, mas foram os mandantes que abriram o placar. Aos 18 minutos, Clinton avançou pela lateral direita e cruzou na área para Biel, livre de marcação, balançar as redes. O Furacão tentou responder, mas sem efetividade. E nos acréscimos do primeiro tempo, Gazão chutou de fora da área, Igo deu rebote, Pedro Medeiros tentou e Luizão apareceu para ampliar. Na segunda etapa, os alvinegros tentavam reagir, mas Matheus Nogueira fez boas defesas. Na reta final, aos 39, Kaique aproveitou o rebote e descontou. E ele ainda teve a grande chance do empate. Mas o goleiro quadricolor voltou a fazer milagre e salvou a equipe da casa. Fim de jogo. Brusque 2, Figueirense 1. Tá aí partida da equipe alvinegra. Aquilo que a gente comentou ontem, né? Era arriscado essa atitude do técnico Wagner Dias de poupar alguns jogadores e isso já influenciou no elenco
atuando em campo, né, Cláudio? É verdade, Alice, a gente falava sobre isso, né, do técnico do Figueirense ter desfocado um pouco essa partida, que era tão importante quanto o clássico, ele falando que iria poupar por causa do clássico e do gramado sintético, e a gente alertou, principalmente pelo lado esquerdo, né? Tudo bem você poupar o Douglas Bacelar, que a gente fez uma entrevista, e o Jorge Júnior no Jornal ND com ele sofre com dores no joelho, e nesse piso sintético, realmente ele poderia ter problemas, né? Agora, o Anderson Conceição, que é um jogador, né, zagueiro, perna esquerda, e a gente sabe das dificuldades que o Wesley Costa tem no setor defensivo, poderia ter ajudado a dar uma maior proteção e justamente foi nesse lado. Os 2 gols da equipe do Brusque saíram pelo setor defensivo e falhas no lado esquerdo. Wesley Costa perde na corrida para o atacante, o Clinton, e a facilidade, né, do que teve o Biel ali, o meia da equipe do Brusque, sem marcação, sem bloqueio, chegou para fazer 1-0. No segundo lance, do segundo gol, na verdade, o Felipe Augusto perde o zagueiro. Aliás, Felipe Santiago perde no duelo individual, a zaga exposta, a bola na cara do gol. O Igor Gabriel, que tem crédito, acaba falhando. O Figueirense acabou perdendo. Agora, era uma partida tão importante quanto o clássico nessa construção da classificação e custa caro você ter poupado pensando nas duas situações. O gramado sintético se mostrou de qualidade e o clássico é só domingo. Agora joga uma pressão para esse clássico que era desnecessário. Apesar disso, o Figueirense teve oportunidades, diminuiu e poderia até ter empatado o jogo, viu, Alice? Olha, agora o foco realmente ficou para o clássico, né? Já que tivemos essa perda aí no duelo contra o Brusque. Vamos acompanhar como é que está a tabela de classificação, porque o cenário já vai se formando, né? A gente está se encaminhando aí para fechar essa metade da primeira fase da competição. Temos no grupo A o Camboriú liderando com a mesma pontuação do Brusque, que vem na sequência. O Avaí, agora com a vitória, ficou com 6 pontos, está no terceiro lugar. Temos o Concórdia na sequência com 4, Marcílio Dias, que encara o Santa Catarina hoje, ainda vai jogar essa terceira rodada, assim como o Joinville, que também não entrou em campo pela terceira rodada e vai enfrentar o Criciúma, também hoje fechando a rodada. No grupo B temos o Figueirense, mesmo com a derrota ainda liderando, com 6 pontos. A Chapecoense, que deu uma melhorada com a vitória contra o Concórdia, com 4 pontos. Criciúma, que, como eu disse, entra em campo hoje com 3 pontos, fechando o terceiro lugar. E o Barra na 4ª posição, com a mesma pontuação. Santa Catarina e Carlos Renault ali na parte de baixo, fechando a tabela do grupo B. O Santa Catarina, que também entra em campo ali, como eu disse, contra o Marcílio Dias ainda hoje, né, Cláudio? Vai se formando aí um cenário já, a galera já tem que ficar preocupada, principalmente esses da parte de baixo. Com o fim da terceira rodada, a gente vê uma pontuação alta do grupo A em detrimento do grupo B, né? E a gente sabia que o Avaí ia sair daquela situação e, da mesma forma, a equipe da Chapecoense no grupo B. Agora, domingo é clássico importante para os dois, né? Porque uma vitória de um e outro já encaminha a classificação e foi muito legal. O Avaí, o Baldini, o zagueiro, fez o gol e traz essa esperança da base para o torcedor havaiano. E o Figueirense, o destaque foi o Dudu, o meia, que é mais uma opção aí para o técnico Vaguinho Dias. Jogo domingo de fortes emoções e amanhã a gente traz mais análise sobre esse jogaço, né? É um clássico único, na minha opinião, polêmica à parte de Santa Catarina. Exatamente, Cláudio. Os ânimos já vão ficando aflorados, né? Até porque, como tu bem disse, um jogo importantíssimo que já vai encaminhando a classificação e um clássico que vai agitar com toda certeza a capital. Amanhã a gente já faz aquele esquenta também de pré-jogo, te espera por aqui. Perfeito. E a gente pede para você conferir o Jornal ND e o portal ND+. Até mais. Até. Tchau, tchau. E do Catarinense a gente passa para o Paulistão. Hoje a bola segue rolando na tela da NDTV Record. É dia de Bragantino e Corinthians. Depois de vencerem na primeira rodada, bola pro fundo do gol! Ambas as equipes buscam a segunda vitória consecutiva para começar bem o campeonato. Hoje, a partir das 7 da noite, ao vivo, o Massa Bruta recebe o atual campeão. Red Bull Bragantino e Corinthians. Um grande jogo para você curtir. Paulistão na Record. O gigante entre gigantes. Nossa equipe te espera para mais uma transmissão para lá de especial. Um jogaço que você vai poder acompanhar por aqui. E hoje, na Barra da Lagoa, os jogos da Copa BDL de Beach Soccer voltam com tudo, né? Ontem deram uma paradinha
Hoje já temos jogos de novo. Vamos ter 2 duelos pela fase de grupos. Terceira rodada, o Genérico e o Barcelona, às 8 horas da noite, na arena ali da praia. E às 9, só nós mesmo, contra o Moçambique. Amanhã a gente repercute esses duelos também, que estão agitando bastante aí o leste da ilha, né, Polito? Barra da Lagoa, tendo aí esse campeonato também, que a gente pode acompanhar por aqui. Super divertido. Obrigado, Alice. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã.